Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje nós vamos comentar sobre o livro de Levítico, capítulo 16 e o capítulo 17. E o tema da lição desta semana é o dia da expiação. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo, quando nós iremos ministrar essa lição em sala de aula, a gente vai perceber que é um dia especial, porque é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, que nós comemoramos na nossa nação. Então, é um dia onde a gente vai ministrar, com mais alegria, porque a gente vai, de uma certa forma, comemorar o Dia da Escola Bíblica Dominical na nossa pátria. Então, o tema de hoje, o dia da expiação, a gente vai perceber que as informações encontradas aqui no capítulo 16 e 17, elas também vão aparecer no capítulo 23, onde a gente vai ver também tratando sobre o dia da expiação. Então, o dia da expiação, ele era comemorado ou realizado uma vez por ano. É isso mesmo, no 7º mês do ano, no dia 14, fazia-se essa grande festividade. Não era uma festa onde era para todo mundo pular de alegria, não, porque essa festa era a festa da expiação. Então, nessa festa, que era realizada uma vez por ano, existiam alguns símbolos ali que não tinham como não aparecer. Nessa festa sempre estava presente. Era a morte, porque havia de morrer, o novilho, que era e que servia já de sacrifício para santificar o sumo sacerdote e a sua família. Morria o bode, que ali ele era morto, tirado o sangue e feito o mesmo processo que fazia com o novilho ali na tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório. Então, a morte era presente, o pecado, porque a morte desse animal era para remissão de pecados. E a gente vai ver que, conforme a gente lê aqui o 16º capítulo de Levítico, a gente vai entender que era uma ordem perpétua para esta nação. Todo ano eles tinham que fazer isso. E a gente vai ver aqui no decorrer da lição que a única coisa que impedia o sumo sacerdote de oficializar essa festa era a morte. A gente vai ver que em todo esse processo a morte vai aparecer. Então, lembrando os símbolos que sempre aparecia e que não tinha como desaparecer, era a morte, o sangue e os animais inocentes. É isso a gente precisa destacar antes de ministrar ou antes de apresentar qualquer outra informação acerca do dia da expiação. Então, era um dia anual, que é aí o tema da nossa lição. Antes de passar para a nossa introdução, para o nosso textual e verdade prática, nós precisamos apresentar os nossos objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer a seriedade do pecado e o segundo, saber que Deus quer relacionamentos. E o terceiro, apropriar-se da provisão de Deus em Cristo. Então, a gente vai ver que o dia da expiação, como a gente já tem falado em aulas passadas, é uma tipologia do que viria a acontecer mais tarde. Era Deus preparando a nação para receber o verdadeiro Cordeiro Pascual, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos esses atos cerimoniais narrados aqui no capítulo 16 de Levítico e 17 apontavam para o ato literal na pessoa de Cristo, o ato que veio acontecer. Então, a gente vai relembrar aqui no decorrer desta lição a preparação de toda essa festa. A gente vai ver e vai destacar vamos dizer que as atividades oficiais dos sacerdotes, dos levitas, e ao mesmo tempo o comentarista da nossa lição ele vai fazer um contraste com
o que muitos de nós às vezes ainda faz o uso, né, de algumas palavras como levitas, né, e a gente vai ver que o levita aqui, do livro de Levítico, da ordem aqui que era da casa de Arão, a gente vai ver que é muito diferente, né, tinha uma outra ordenação. Então, por isso que nós devemos reprimir, né, sempre essa questão de retratar ou de conhecer alguém como levita, né, levando para esse ato aqui cerimonial. Então, não existe de acordo com o que nós vamos ver aqui com detalhes na nossa lição. E já falar de sacerdote, de sumo sacerdote, todos nós sabemos que só existe um. Né? O apóstolo Paulo disse que só existe um que está entre a terra e o céu, que é Jesus Cristo. Então, ele é o único mediador. Então, nenhuma obra humana, por mais perfeita que pareça ser, ela pode tirar o sumo sacerdote, o bispo das nossas confissões, que é Jesus Cristo, e se colocar no meio. Então, não existe outra forma de nós chegarmos ao céu, chegarmos ao Santo dos Santos, a não ser com base nos méritos de Cristo. Então, é isso que a gente precisa destacar. Nós vamos agora ao nosso textuário, que se encontra em Levítico, capítulo 16, e o verso de número 34, que diz: Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente percebe que o textual ele é encontrado no capítulo 16. E a gente vai ver que o capítulo 16 de Levítico vai iniciar os primeiros versículos falando sobre a morte dos filhos de Arão, que entraram de uma forma indevida ali no tabernáculo e quiseram colocar um fogo estranho, um mudismo dentro do tabernáculo, e aí eles foram fulminados, eles foram mortos. Então vai ser nesse contexto aonde Deus vai dar uma ordenança a Moisés, dizendo: Moisés, fala a teu irmão Arão para que ele não entre aqui no Santo dos Santos quando ele bem quiser, ou todos os dias, mas ele entrará apenas uma vez por ano, para trazer o sacrifício ou o sangue do animal, primeiro por ele, pela casa dele, depois pela nação. E a gente já entra aqui no textuário informando aos irmãos que a diferença entre sacerdote e profeta é bem grande. Por exemplo, o sacerdote ele vai representar aqui a humanidade, ele vai representar aqui a nação diante de Deus. E já o profeta é apresentar Deus diante da nação. E a gente vai ver que esse ministério sacerdotal que estava sobre os ombros de Arão era exatamente para isso. Arão, ele ia agora levar as culpas, os pecados coletivos do povo diante de Deus. E aí, por um ano, esses pecados iam ser abafados, ia ser ali extinto da história daquela nação. Então, todo ano, eles renovavam aquela aliança. E a gente precisa destacar que todos os dias ali havia sacrifícios. Sacrifícios pelos pecados individuais. Mas aqui, uma vez por ano, a gente está falando do pecado coletivo. Pecado da nação inteira. É isso que a gente precisa destacar. Vamos agora à nossa verdade prática, que diz: o dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que eram uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar sua comunhão com Deus. Então a gente precisa usar ou utilizar as informações aqui da nossa verdade prática para dizer para os nossos irmãos que essas informações da verdade prática, elas precisam ser colocadas em prática. Olha, as informações da verdade prática diz que essa festa da expiação, o dia da expiação, ele servia
para que o povo não se esquecesse, mas que sempre lembrasse que essa nação era santa, era consagrada ao Senhor. E o pecado não podia fazer parte da vida deles. Então a gente precisa ter esse entendimento que assim como a nação nesse período, já se mostrava consagrada, eleita por Deus, da mesma forma nos dias atuais é o crente, é a igreja. Ela foi comprada do mundo e ela, portanto, é consagrada para assim fazer a vontade de Deus, viver de uma forma diferente que o mundo vive, porque se viver da mesma forma não vai ter diferença nenhuma. Então a gente precisa destacar com base aqui na nossa verdade prática. O primeiro ponto da nossa lição, um dia de purificação. Esse primeiro ponto, nós vamos ter uma visão panorâmica acerca da razão deste dia, o que acontecia, os acontecimentos que a gente vai ver que vai ser narrado aqui a partir do versículo 3, como se dava essa festa no tabernáculo e o real significado. Então isso a gente vai ver nesse primeiro ponto, quando vai se tratar sobre um dia de purificação. Lembrando os irmãos que a gente falou isso na semana passada, que o sumo sacerdote, ele já se antecedia a esse dia, ele já passava uma semana longe da casa dele e já vivendo no tabernáculo para que não viesse pecar. Então ele já passava uma semana de preparação para esse dia, porque esse dia era importante, era o dia em que a nação, de uma forma coletiva, em conjunto, ela ia ter ali os seus pecados apresentados diante de Deus e havia de passar por esse processo aonde esse pecado ele seria extirpado. E a gente vai ver essas duas figuras, né, aqui desses dois bodes, que a gente vai ver. Um bode que era lançado sorte sobre os dois, quem ia ser o bode emissário e quem ia ser o bode sacrificado. Então a gente vai ver, vai aprender com uma riqueza de detalhes nesse ponto acerca dessa grande festividade, né, que dá a ideia de libertação, libertar o povo daqueles pecados cometidos durante aquele ano. É como se esse dia fosse um acerto de contas, fosse um fechamento, né, de contas aqui aonde o povo ia zerar e ia começar de novo a história para o ano seguinte. Então a gente vai ver que era muito importante. E até hoje, segundo alguns estudiosos, essa festa ainda é realizada não com morte mais de animais, mas eles comemoram, né, nas sinagogas, não fazendo sacrifício, mas eles têm um certo ritual, uma certa comemoração, respeitando essa ordenança, esse estatuto que foi proferido aí através de Moisés para a nação de Israel. Então, primeiro ponto, a razão desse dia. Qual foi a razão? A razão desse dia, ou o que motivou esse dia ser gerado, ser estipulado, ser ordenado para que o povo cumprisse, foi o pecado. Não teve nenhuma outra causa a não ser o pecado. É como se esse dia fosse um dia de santificação, aonde o povo iria se preparar para se despir da imoralidade, se despir da corrupção e aí vestir uma nova veste. Dessa vez, depois desse sacrifício aceito, as pessoas agora estariam vestidas em vestes super brancas, né? Se tivesse alguma mancha, já teria ficado para trás. E a gente vai ver, com riqueza de detalhe, no próximo ponto, que quando vai se tratar sobre os símbolos desse dia, a gente vai ver que as pessoas que levavam o bode emissário para o deserto, até quando eles voltavam para o arraial, até as roupas deles eram tiradas e jogadas fora, queimadas. Porque para que não passasse nenhum tipo de contaminação, eles passavam por um banho rigoroso. Da mesma forma, aqueles que pegavam o resto do animal, do bode que foi sacrificado, e levavam para fora do arraial para ser queimado, para ser ali, as vísceras, tudo desse bode era queimado ali fora. E essa pessoa que ia queimar, esse levita, ele voltava também
pegava aquelas roupas que ele estava vestido e era lançada no fogo, queimado, enterrado, jogado fora. E já tomava um banho, para não passar nenhum tipo de contaminação com esse pecado que havia nesses animais. Porque havia essa transferência do pecado da nação para esses animais. O sumo sacerdote era o responsável para fazer essa transferência. Pegar os pecados da civilização, da sociedade, dos hebreus, e colocar sobre os bodes, os animais ali inocentes. E pegava aquela inocência, aquela justiça daquele animal e colocava sobre a nação. Então a gente vai ver que há essa transferência. Da mesma forma, é onde a gente vai ver que vai também haver essa transferência de culpabilidade da humanidade para os ombros de Cristo e da justiça de Cristo para a humanidade, para todo aquele que crê no sacrifício. E a gente vai ver que essa transferência vai ser lá no batismo de Jesus. Porque se você observar, João Batista é quem vai fazer esse processo. Porque João Batista ele era filho de um sumo sacerdote. Portanto, ele também, segundo a linhagem, ele tinha sangue sacerdotal nas suas veias. Ele estava ali agindo ou representando esse ministério sacerdotal. E ele é que vai batizar Jesus. Naquele momento do batismo é onde vai haver essa transferência de culpabilidade. Vai pegar a justiça de Jesus, colocar sobre a humanidade, vai pegar os pecados da humanidade e colocar sobre os ombros de Jesus. E é por isso que a gente vai ver que depois João Batista vai dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já estava levando os pecados rumo ao Calvário, fora de Jerusalém, ali num monte chamado Caveira. Segundo tópico, o que acontecia? Aqui nesse tópico a gente vai ver que o comentarista da nossa lição, ele vai descrever com detalhe acerca de todos os acontecimentos que envolvia aquele acontecimento do dia da expiação. Aquela semana que antecedia, toda aquela ansiedade, todos aqueles preparativos, as trocas de roupa do sumo sacerdote, as vestes, tudo isso a gente vai ver nesse tópico. E o terceiro, o significado. Nesse tópico aqui do significado, a gente vai ver que isso tudo aqui, a morte desses animais, desses dois bodes e do novilho, a expersão do sangue, porque o sumo sacerdote pegava o sangue do animal que era sacrificado lá fora no pátio, no altar do sacrifício, levava lá para dentro, para o último estágio do tabernáculo, que era o lugar santíssimo, e ali colocava na ponta do dedo o sangue e aspergia sobre ali o propiciatório. 7 vezes ele fazia esse processo com o sangue do novilho para purificar a sua vida e a vida da sua família. E depois fazia o mesmo processo com o do bode para purificar ali toda a nação. E era nesse momento que ele aspergia as 7 vezes, terminava todo o ritual ali, que Deus se manifestava em forma de nuvem, se agradando e dizendo que tinha sido aceito aquele sacrifício. E o povo saía daquele dia justificado. Durante 365 dias eles estavam justificados da ira de Deus. A ira de Deus tinha sido aplacada por esse pequeno período de tempo. A gente vai ver que isso vai continuar até Jesus vir, porque tudo isso, quando chega em Jesus, vai cessar. Não vai ter mais necessidade, porque ali já apontava para Cristo. O segundo ponto da nossa lição, nosso sumo sacerdote. Aqui nesse ponto nós vamos ver que o nosso sumo sacerdote, ele é aqui colocado em paralelo com o sacerdote da nação dos hebreus. A gente vai ver que o primeiro tópico vai falar sobre a sua santidade. Aqui a gente vai entender que quando se trata desse sacerdote e a sua santidade, como a gente falou ao início aqui, esse sumo sacerdote da nação, que era representado por Arão, eles tinham um preparativo durante uma semana, para não pecar, não se envolver em nenhuma corrupção, para esse grande dia. E já o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele é santo. Nele não há mancha, não há mácula, não há pecado. Então não tem como ele se envolver
nessa corrupção. Então, quando nós colocamos em contraste o sumo sacerdote do Novo Testamento com o sumo sacerdote do Antigo Testamento, do primeiro concerto, da lei antiga, a gente vai ver que o nosso é muito mais superior. O nosso sumo sacerdote, ele é de uma linhagem muito mais superior do que a linhagem que nasceu para a nação de Israel, que foi vamos dizer que esse sacerdócio araônico, né, que veio da casa de Arão. Já o que é o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele veio da ordem de Melquisedeque, né, um sacerdócio eterno, que não tem começo e nem tem fim, e é superior, e a gente vai ver isso com destaque. Segundo tópico, sua eternidade. Quando trata da eternidade aqui do sacerdote, a gente precisa destacar que o do primeiro concerto, a morte impedia dele continuar. E quando ele entrava lá no último estágio do tabernáculo para levar o sangue do animal para dizer que estava consumado, ele entrava, mas ele não ficava lá. Ele tinha que sair, porque ele era humano, ele era falho. Então ele sai. Mas no Novo Testamento vai ser diferente. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele vai entrar no lugar santo dos santos e lá vai permanecer. E está lá até hoje, né? Não sai, porque ele está lá intercedendo por todos nós. Ele está diante da presença de Deus, ele está à destra de Deus, intercedendo por todo o seu povo. Então ele é eterno. Já o do Antigo Pacto, ele tinha começo e tinha fim, era limitado. Então ele estava ali com um certo período, né, de um prazo de validade. Ele era impedido de continuar, ou daquele sacerdócio dele se elevar por mais tempo, por causa da morte. Porque a Bíblia vai dizer que a morte ela vai entrar no mundo por causa do pecado. Então, se esse sumo sacerdote ele nasceu em pecado, consequentemente ele não ia ter essa vida tão duradoura, né? Ele ia ser morto, né, por causa desse processo da vida. E é onde a gente vai ver aqui, de acordo com o texto, que as vestes de Arão vai ser passada, as vestes sacerdotais vai ser passada para o seu sucessor, que era seu filho. Depois, o filho de Arão também vai morrer, vai passar para os outros sucessores, que vão vir, toda vez que um morrer, eles iam passando aí essas vestes sacerdotais. Dizendo o que com isso? Que eles eram, vamos dizer que faziam parte de um tempo pré-determinado. Ou seja, eles tinham começo e tinham fim, que eles não eram eternos. E é isso que a gente precisa destacar. Terceiro tópico, seu sangue. A gente vai ver que o sangue, na antiga aliança que era levado, era de animais. Era de bode, era de novilho, mas na segunda aliança do Novo Testamento, a gente vai ver que o sumo sacerdote, ao mesmo tempo que ele vai ser o sumo sacerdote, ele também vai ser o próprio cordeiro. Ele vai levar o próprio sangue. E esse sangue já não vai ser mais sangue de animais inocentes, vai ser o sangue de um justo. E este sangue, ele vai perpetuar para toda a humanidade, desde os que já dormiram, como os que ainda vão dormir, e a gente vai ver que vai ser em todas as esferas, passado, presente, futuro, e esse sangue ele vai ter essa valia. Mas para isso as pessoas precisam, né, dar crédito, acreditar, crer nesse sacrifício, para que alcance essa boa notícia, ser bem-aventurado neste sangue. Terceiro tópico, ou terceiro ponto da nossa lição, nós vamos comentar um pouquinho sobre sacerdotes e levitas. Nesse último ponto da nossa lição, nós vamos ver aqui o primeiro tópico, reverência e temor no serviço. A gente vai ver aqui, com base no versículo 4, que tanto os sacerdotes como os levitas, eles faziam com reverência. Tinha uma organização, tinha um temor, não era de qualquer forma. Eles entendiam muito bem que não era todos que podiam entrar lá no Santo dos Santos, né, no lugar santíssimo. Era apenas o sumo sacerdote. Um levita ele não se atrevia a entrar aonde era
um lugar reservado só para os sacerdotes. Eles tratavam com muito temor, eles tratavam com muita reverência. E é isso que a gente precisa destacar, que os sacerdotes, eles tinham esse respeito, tinham essa, vamos dizer que, reverência quando eles tratavam das coisas de Deus. E se nós olharmos, fizermos um contraste para a igreja contemporânea, a gente vai ver que é isso que está faltando para os nossos dias. Hoje muitos perderam esse cuidado, esse temor nas coisas de Deus e faz de qualquer forma. É onde a gente vê que muitos estão destinados a andar nessas trincheiras, nesses atalhos, nesses caminhos que conduzem aí à perdição, porque eles perderam o temor, né, do serviço de Deus. Já o segundo vai falar sobre levitas hoje. Nesse segundo tópico a gente vai ver que essa classificação ou essa ordenação de levitas para os dias de hoje não se faz necessário. Da mesma forma que a gente diz que um sacerdote também, ele não representa ninguém diante de Deus, ele representa por si mesmo. Ou seja, ele não é responsável por nenhuma outra alma, ele é responsável por si. Agora, ele, tendo o papel aqui de pastor, de sacerdote, ele é responsável para ensinar, para ajudar essa pessoa a se aproximar e ficar ali perto de Deus, e não para ser um representante ou um canal entre Deus e essa pessoa, que essa pessoa, para poder falar com Deus, tem que falar com esse sacerdote. Não. Isso a gente entende, o comentarista da lição vai deixar bem claro com relação a essas dúvidas. É que o sacerdote, o papel dele hoje na atualidade é ensinar o povo a permanecer no temor do Senhor. É continuar perseverando de fazer com que o povo aprenda da lei de Deus e guarde seus estatutos e ame a sua vinda. O último tópico aqui, sacerdócio de todos os salvos. A gente vai ver aqui nesse último tópico que o sacerdócio de todos os salvos, eles são sacerdotes, primeiro, da própria vida deles, né? Eles têm que clamar a Deus, eles têm que se apresentar a Deus, eles têm que aprender de Deus. Segundo, eles são sacerdotes da sua casa, da sua família, da sua igreja local, da sua sociedade, da sua nação, de todo mundo. Nós somos e seguimos à risca esse sacerdócio, né? Nós precisamos ter essa preocupação de que precisamos interceder a Deus pela vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, daqueles que são mais fracos na fé. Nós precisamos ensinar, aconselhar, dar as mãos e chegar ao nosso destino unidos e de mãos dadas. Então essa lição de hoje, ela se faz necessária, porque muitos de nós estão perdendo esses valores que são tão essenciais para a vida cristã, que é de entender que é um sacerdócio. É aonde a palavra de Deus diz que nós, como igreja, nós somos uma nação santa, nós somos um sacerdócio, que foi escolhido pelo próprio Deus. Nós não nos escolhemos a nós mesmos, mas Deus nos escolheu e nos colocou como um sacerdócio. Aonde nós chegar, nós podemos exercer esse sacerdócio de interceder, de apresentar essas pessoas em oração diante de Deus e apresentarmos Deus a essas pessoas. Então, não nos esquecemos dessa grande lição. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.